Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahvé: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahvé e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: Eu sou Yahvé, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como propriedade. Abrão respondeu: Meu senhor Yahvé, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: Procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor. Yahvé disse a Abrão: Sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: A tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadimoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gerezeus e os jebuseus. Jebuseus, cananeus, todos os povos que Deus disse expulsaria da terra de Canaã, prometida a Israel. E os jebuseus, vamos pegar uma parte deles novamente. Quando Melquisedeque se encontra com Abrão, quem que ele é? Sacerdote de Salém. Salém, Jerusalém. Mas antes de ser Jerusalém, ela era Jebus. Quando Davi a toma, então ela passa a se chamar Jerusalém. Jebus, cidade dos Jebuseus. Antes, terra de Salém, onde Melquisedeque era sacerdote, rei de Salém. Então, Abrão, preocupado com a descendência, Deus lhe faz promessas. Olha, Abrão, é da tua semente que será o teu herdeiro, não será outro. E saiba que serão um povo oprimido por estrangeiros, mas eu estou vendo, eu estou olhando, porque na frente prestarão contas a mim e sairão com grandes riquezas. Então José, lá na frente, ele é enviado ao Egito, numa dianteira, para cuidar do povo, porque Deus enviará fome para a terra por 7 anos. Então José estará lá. Quando o povo não tiver mais dinheiro, serão oferecidos os animais, serão oferecidos joias, pedras preciosas, um monte de coisa, né? Um monte de riqueza. E essas riquezas serão para onde? Para o povo de Israel, onde Moisés então pedirá para que o povo
faça a sua oferta para a construção do tabernáculo, para os utensílios do tabernáculo, para os móveis, para outras coisas. E o povo então traz tanta quantidade de ouro, de prata, de pedras preciosas, que ele não tem como contar. Olha, a partir daqui eu não tenho como contar mais. É grande, então não tragam mais nada. Porque se só faltar alguma coisa, eu peço, mas por enquanto isso aqui é o suficiente para a construção de tudo que Deus ordenou. Então, Abrão, olha agora para as estrelas do céu. Você está caminhando, olhando para o chão, você está vendo os grãos de areia. Você pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Abrão, agora você olha para o céu. Veja as estrelas e conte se você puder. Pode? Não. Então assim também será a sua descendência. À noite, Abrão olhava para o chão, ou seja, à noite, Abrão olhava para as estrelas e via a descendência. Durante o dia, Abrão olhava para o chão e via a descendência dele. Isso alegrava Abrão de dia e de noite. Então Deus tem promessas para nós. De dia e de noite, temos que estar firmes, conscientes da promessa, que no momento de Deus, ela estará se concretizando, ela estará nos alegrando, ela está fazendo com que nós estejamos diante de Deus alegres, porque Deus tem nos abençoado. Capítulo 16. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: Vê, eu te peço, Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Abrão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de minha senhora Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse: Volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahvé lhe disse: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és Eu-Roi, pois disse ela: Vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou a este poço de Laai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. O primeiro caso, Deus fez uma promessa a Abrão. Sarai, olha, eu não posso ter filhos, Agar pode, tenha Agar, tenha filhos com ela. Abraão lutou um pouco, não é assim, mas 10 anos ele morou em Canaã. Eles vieram do Egito, foram para Canaã. Veja só quanto tempo Sarai não ficou
buzinando na orelha de Abrão. Uma hora ele cedeu. Mas não podemos agir assim, tanto o homem quanto a mulher. Temos que ter fé. Deus falou que vai fazer, então espere Deus fazer. Não adianta, não, porque você está errado aqui, você está errado ali. Não, ninguém está errado. Tem que esperar o tempo de Deus. Não adianta dar mãozinha para Deus, que não vai dar certo. E quem que apareceu para Agar nessa hora? O próprio Jesus Cristo. Em primeiro, porque ele disse: multiplicarei a tua descendência. Então, só ele tem o poder de multiplicar a descendência de uma pessoa. E também ele mudou o nome. Ele determinou: olha, esse menino se chamará Ismael. E um detalhe: a mão dele será contra muitos, e a mão de todos será contra ele. Então, foram promessas, foram profecias do próprio Jesus Cristo. Muitas coisas, vamos ver, mas esse anjo do Senhor, quem é? Espera aí, ele aceitou uma oferta, ele aceitou o sacrifício, ele aceitou a adoração, então é o próprio Jesus Cristo. Ele determinou alguma coisa, ele é o próprio Jesus Cristo. Se não fosse desse jeito, então seria um anjo que Deus enviou num propósito. Esse propósito é autoridade de Deus, é diferente. Mas nesse caso, o próprio Jesus apareceu a Agar. Não temas, ele estará perto dos irmãos, ele terá uma grande descendência. E tudo que eu falei, em breve se cumprirá.